Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 16 anos quando me envolvi com o Daniel. Ele morava na rua de baixo e eu já o conhecia. O achava bonito, simpático. Desde novinha já me sentia atraída por ele. Embora ele nunca tivesse olhado para mim com algum interesse. Até por conta da minha idade. Porque ele já tinha 23 anos. Nunca vou esquecer o dia que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Lembro que eu tinha ido com 2 amigas a um karaokê e ele também estava lá. Começamos ali naquela paquera, né? Até que ele se aproximou e puxou conversa. A gente conversou um pouco e ele já foi fazendo aquele convite. Poxa, tá meio abafado aqui, né? Vamos tomar um arzinho lá fora? Naturalmente que eu topei na mesma hora. Ficamos ali no estacionamento conversando, até que ele fez um carinho no meu rosto e, me olhando bem no fundo dos olhos, começou a me elogiar, dizer que eu era linda. E logo em seguida, aconteceu o nosso primeiro beijo. Olha, apesar de tudo, foi inesperado para mim. Até porque eu tinha tão pouca experiência da vida. Trocamos muitos outros beijos e a verdade é que, em vez de voltar para casa com as meninas, eu acabei indo embora com ele. Ficamos curtindo ali, dentro do carro, até que eu achei que devia entrar. Foi a primeira vez, só a primeira, que ficamos juntos. Mas na época, eu não tinha celular. De modo que não tinha como a gente se comunicar. Normalmente, ele passava ali na rua de casa e a gente se via. Aí combinava de se encontrar em algum outro lugar, ali perto de casa. Fomos levando o nosso romance durante algum tempo, eu apaixonado, até que aconteceu um desentendimento entre os meus pais. Na verdade, eles já não andavam bem. Mas naquela última briga, foi a pior de todas. E minha mãe resolveu se separar. Olha, foi uma barra lá em casa. Um período assim muito conturbado. A mãe queria que o pai saísse, pra gente poder ficar ali na casa, né? Ela, eu e o meu irmão, o caçula. Mas o pai não queria sair. No fim, entraram no acordo e quem acabou saindo foi a minha mãe. Como na época ela estava desempregada, resolveu voltar para casa da minha avó. E é claro, sua ideia era levar a gente junto, né? Eu e o meu irmão. Quando ela deu a notícia, olha, eu fiquei desesperada. Não queria sair daquele bairro. Até porque a minha avó morava no interior. Eu não queria, na verdade, era me afastar do Daniel. Lembro que me revoltei. Mãe, pra Candóia eu não volto nem amarrada, viu? Fazer o quê naquele fim de mundo? Você não tem querer, menina. Você vai e pronto. Olha, eu bati o pé. Falei que não ia embora com ela. Ia ficar morando com meu pai. Mas meu próprio pai disse que não seria possível. Que seria melhor eu ir com a minha mãe. Nem o fato de eu e meu irmão estarmos na escola ajudou em alguma coisa. Porque a mãe providenciou a nossa transferência. Olha, eu fiquei arrasada. Chorava noite e dia. Não tive escolha, né? Fui obrigada a ir embora para aquela cidadezinha lá no fim do mundo. O pior é que meu relacionamento com o Daniel não era um namoro sério. A gente só ficava de vez em quando. Aliás, eu nem sabia se ele sentia alguma coisa por mim. Ou se estava só curtindo ali um passatempo. E isso, é claro, tornou tudo mais complicado. Quando lhe contei que ia embora, não sei, mas podia até estar enganada, mas ele não pareceu ligar muito. Reagiu assim de um modo bem diferente. Ele quis saber quando que a gente ia embora. E eu falei que não sabia, mas que seria logo. Meus pais não estavam mais se acertando em casa. E ele então me fez aquela proposta. Tá certo. Só que antes de você ir,
quero ter uma despedida com você. O que você acha? Só nós dois. Naquelas alturas, já tínhamos ido para a cama. Me entreguei porque estava gostando dele de verdade. Estava apaixonada. Tudo aconteceu na casa dele, no momento em que ele estava sozinho. Na verdade, já tínhamos ficado juntos assim mais intimamente em 2 ocasiões. E tudo o que aconteceu só me fez ficar ainda mais apaixonada. Em resumo, não tivemos a chance de ter uma despedida do jeito que ele queria. De qualquer modo, ele queria que tivesse sido naquele dia mesmo, mas infelizmente acabou não sendo possível. E eu acabei então indo embora, sem poder sequer vê-lo de novo. Nem despedida a gente teve. Olha, eu fiquei numa tristeza que não tinha tamanho. Chorei um monte. Como eu não tinha celular, acabei escrevendo o número da minha mãe num pedaço de papel. Escrevi também o recadinho e passei para minha amiga, que morava ali na nossa rua. Pedi que ela entregasse para o Daniel, para ele poder falar comigo, caso ele quisesse. Só que desde que fomos embora, nunca recebi uma ligação sequer dele, nem mensagem. Todos os dias, pelo menos lá no começo, eu perguntava para minha mãe, até pedia para ver o telefone, mas o Daniel realmente nunca tentou sequer entrar em contato comigo. E isso, naturalmente, me deixou muito triste, já que eu estava apaixonado. Tempos depois, o pai acabou vendendo a nossa casa, deu uma parte do dinheiro para minha mãe e deu entrada num apartamento, num conjunto ali mesmo no bairro. Foi nessa época que a mãe me deu um celular de presente. Lembro que foi um dos poucos momentos de alegria que eu tive desde que fomos embora. Só que isso não resolveu muito, né? Até porque eu não tinha os contatos de ninguém, nem perfil eu tinha, porque naquela época não tinha nem acesso à internet, nem por celular, nem por computador. Com o tempo, fui fazendo amizades, me acostumando com a minha nova vida, me conformando com a minha situação, até que 1 ano e pouco depois, meu irmão e eu viemos passar uns dias aqui com o pai. Ele já tinha ido nos ver algumas vezes, lá em Candói, mas prometeu que depois do Natal nos buscaria para passar uns dias aqui com ele. E foi o que ele fez. Olha, não vou mentir. Na minha cabeça, só tinha um pensamento: rever o Daniel. Procurei a Carla, minha melhor amiga, até para restabelecer os contatos. Queria lhe fazer uma surpresa. Só queria ver sua cara quando ele me visse ali na porta. Só quem acabou tendo surpresa fui eu, de saída. Vi que tinha um carro parado ali na frente daquela casa. E era um carro que eu conhecia bem. Até porque era o carro do Daniel. Quer dizer, a não ser que ele tivesse vendido. Apesar do tempo, eu jamais poderia esquecer aquele carro. Estranhei o carro ali na frente da casa dela e fiquei me perguntando o que significava aquilo. De todo modo, não me passou pela cabeça que eu fosse me deparar com aquela situação. Quando bati na porta, a mãe da minha amiga que veio me atender, me receber, ela ficou feliz quando me viu. Quando perguntei pela Carla, ela falou que ela estava no quarto, que estava com o namorado dela. Ia lá para avisar que eu estava ali. A Carla demorou para aparecer. E quando ficamos frente a frente, ela estava tão esquisita. Sabe, sei lá, não parecia feliz de estar me vendo. Eu fui abraçá-la, mas ela estava assim toda tensa. Ficou aquele climão assim, mas logo eu descobriria o motivo, quer dizer, já devia ter imaginado, né?
pelo fato de ter visto aquele carro ali na frente da casa dela. Sim, ele era o namorado do qual a mãe dela tinha falado. Olha, eu fiquei tão sem graça, tão fora do ar, quando ele também apareceu ali na sala. Aliás, todo mundo ficou, né? O clima ficou assim, pesado. Ele me cumprimentou assim de um jeito bem esquisito e já foi se despedindo, dizendo que precisava ir embora, tinha de fazer não sei o quê. E mesmo depois que ele se foi, a Carla não se sentiu à vontade comigo. O motivo era muito claro, né? Olha, nem parecia que a gente era tão amigo. Numa altura eu perguntei: quer dizer então que você e o Daniel estão namorando? Faz tempo? É, mais ou menos. Sabe, só de olhar para ela, pela sua impaciência, era visto que ela queria que eu fosse embora. Minha presença estava incomodando. Eu podia estar enganada, mas algo me dizia que ela nunca tinha entregado aquele meu bilhetinho com o número da minha mãe pro Daniel. Em vez disso, deve ter se aproximado dele de um outro jeito. Claro que fiquei triste, né? Mas o que eu podia fazer? Estava longe, em outra cidade, sem saber o que estava acontecendo. Na verdade, fiquei mais um tempinho ali, coisa de 5 minutos, e fui embora. Antes, claro, de passei meu número, até pro caso de repente, ela querer falar comigo. Se bem que naquelas alturas, sei não, viu? De qualquer maneira, nem de longe ela parecia aquela Carla de antes. Parecia até que éramos duas estranhas. Na volta, passei na frente da casa do Daniel. Passei de propósito, claro. É para ver se conseguia conversar um pouco com ele, já que não tivemos chance lá na casa da Carla. Seu carro estava parado ali na frente, mas dele não vi nem sinal. E também não tive coragem de bater palmas no portão. Acabei voltando lá para casa do meu pai. Voltei triste. Até chorei no caminho. E olha, sabe qual era a minha vontade? Pedi pro meu pai me levar de volta para Candói, naquele mesmo dia. Eu só tinha vindo para cá por um motivo, para vir e falar com o Daniel. Mas desde que cheguei, foi uma notícia ruim atrás da outra. Ele estava namorando a Carla, minha amiga. Aí tudo perdeu o sentido para mim. Não vi mais razão para continuar por aqui. Somente no domingo o pai nos levou de volta. Voltei para Candói com o coração aos pedaços. O tempo foi passando e aos poucos eu fui tentando tirar aquele episódio da cabeça. Comecei a me envolver com o rapaz, depois cheguei a ter um flerte com outro, mas nada sério, sabe? Apenas romances casuais. De qualquer modo, toda aquela minha história com o Daniel foi ficando a cada dia mais no passado. Para dizer bem a verdade, eu já nem pensava mais nele. O tempo se encarregou de apagar aquelas lembranças. Até porque, depois de tudo que eu vi, quando voltei só para vê-lo, fez toda aquela decepção calar muito fundo em mim. Quando eu completei 26 anos, resolvi vir embora para Curitiba. Minha intenção era terminar os meus estudos e fazer uma faculdade. Naturalmente que fiquei na casa do meu velho. Ele, aliás, nessa época, já estava vivendo com outra mulher. A Sandra era ali mesmo do bairro e não me era estranha. Eu já a conhecia de vista, dos tempos em que ainda morava aqui. Só que, para o meu espanto, descobri que ela tinha um parentesco com o Daniel. Era tia dele. Descobri isso quando chegou uma correspondência para ela, e como fui eu que recebi, diretamente do carteiro, fui conferir e vi que seu sobrenome era o mesmo do Daniel. Isso me chamou a atenção
E por incrível que pareça, apesar do tempo, eu ainda lembrava do sobrenome dele. E quando fui entregar a Sandra, eu comentei: nossa, quando ele namorava aqui, eu namorei um rapaz que tinha o mesmo sobrenome que você. Quer dizer, não foi bem um namoro, né? A gente ficava de vez em quando. Jura? Mas quem era ele? Numa dessas é meu parente. Quando falei que era o Daniel, ela arregalou o olho. Pensa na coincidência. Ela era a tia dele, irmã do seu pai. Para não haver dúvidas, chegou a me mostrar uma foto dele que ela tinha no celular. Fazia alguns dias apenas que eu estava de volta a Curitiba, mas não tinha visto ninguém daquela época, nem mesmo o Daniel. Aliás, nem quis ir atrás de ninguém. Fazia tanto tempo. No entanto, desde que soube que aquela mulher que vivia com o meu pai agora era a tia dele, simplesmente não consegui pensar em mais nada. Pro meu espanto, ela me contou que ele estava solteiro. Pelo jeito, o namoro dele com a Carla não tinha dado em nada. Olha, depois que eu soube disso, foi até incrível. Mas eu senti uma coisa tão forte aqui. Simplesmente não consegui pensar em mais nada. E sem falar absolutamente nada para mim, um dia a Sandra ligou para ele, o Daniel, e pediu que ele viesse em casa. Imagine a minha surpresa quando cheguei e dei de cara com ele. Sabe, eu não estava preparado. De repente estava ali, frente a frente, com o meu primeiro amor. Naquelas alturas, ainda primeiro e único. Olha, e estaria mentindo se dissesse que não sentiu o baque. Ele estava um pouco diferente, tinha perdido um pouco o cabelo, estava assim até meio carequinha, tinha engordado um pouco, mas continuava bonito do mesmo jeito. Só eu sei o baque que eu senti. Ele também ficou surpreso quando me viu. Até porque acho que a sua tia não tinha lhe contado que eu estava ali. Mas de qualquer maneira a gente conversou. E olha, acho que nunca tínhamos conversado tanto. E depois ele me chamou para dar uma volta. Pelas tantas, fiz uma pergunta que sempre tive vontade de saber. Daniel, quando eu fui embora para Candói, você lembra? Eu deixei um recadinho, um bilhete para você pela Carla. Tinha o número da minha mãe ali para você me ligar. Por acaso ela te entregou? Quem, a Carla? Não. Ela nunca me deu nada, nem comentou. Estava confirmada a minha suspeita. Claro que ela não tinha entregado nada. Eu imaginava mesmo que isso tivesse acontecido. Em vez de lhe entregar o bilhete, ela deu foi um jeito de se aproximar dele, roubá-lo de mim. Deve ter sido por isso que ela reagiu daquele modo, né, quando estive na sua casa. Quando descobri que os dois estavam, inclusive, namorando. Ele, inclusive, me contou que o número deles nem chegou a vingar. E que o namoro também ficou para trás. Ficaram só 4 meses juntos. E depois, ele quis saber. Mas e você? Namorou alguém lá em Candói? Falei a verdade. Que até tinha me envolvido com alguns rapazes, mas nada sério, nada que valesse a pena. A certa altura, parece que o clima mudou, sabe? E de certo modo foi inevitável. A gente acabou se beijando. Um beijo foi puxando o outro, mais outro. Ficamos ali só curtindo aquela saudade, falando do passado, das coisas que tínhamos vivido. Até que depois ele me levou de volta para casa. E ainda ficamos ali namorando, mais um pouco no portão. Trocamos telefones. Dessa vez, com a certeza, né, de que a gente ia se falar. Quando entrei, a Sandra estava toda curiosa, querendo saber o que tinha rolado. Eu falei a verdade.
Até porque não tinha por que mentir, né? A gente tinha se beijado, tínhamos matado aquela saudade de tanto tempo. Ela me deu todo o apoio. Chegou a dizer que seu sobrinho merecia demais encontrar alguém especial. E que esse alguém só podia ser eu. A verdade é que a minha vida teve tanta reviravolta. Jamais imaginei que um dia fôssemos acabar ficando juntos de novo, eu e ele. Quando estive na casa do meu pai pela primeira vez, quando ele foi nos buscar lá em Candói, eu e o meu irmão, eu tinha bem claro na cabeça que iria reencontrar o Daniel. A gente ia conversar, a gente ia, quem sabe, acertar a nossa situação. Pelo menos foi o que eu planejei. Só que aí tive aquela grande decepção quando descobri que ele e a minha melhor amiga estavam namorando. Olha, foi um choque para mim. Naquele dia, a desilusão bateu tão forte em mim que eu quis voltar para Candói no mesmo instante. E desde que voltei na cabeça que ia dar um novo rumo para minha vida. Tanto que depois nunca mais retornei a Curitiba. Foram mais de 8 anos de ausência. Meu pai, sempre que queria ver a gente, ia para lá. De modo que não tinha necessidade de virmos para cá. E durante todo esse tempo, eu acabei mudando o foco da minha vida. Meus planos, meus objetivos. Eu tinha voltado a estudar, por exemplo. Queria cursar uma faculdade, né? Me formar. Mas nem sonho eu podia imaginar que o destino colocaria o Daniel de novo no meu caminho. Quando eu soube que ele era sobrinho da nova mulher do meu pai, eu não acreditei. Era muita coincidência. Ou será que não? De repente, sei lá, fosse coisa do destino. Porque isso possibilitou que a gente se reaproximasse. E a verdade é que aos poucos fomos nos tornando mais próximos, até que ele me propôs um relacionamento sério. Nunca vou esquecer quando ele falou: Elisa, eu acho que já perdi muito tempo nessa vida, sabia? Por isso queria saber de você, né? Você aceita se casar comigo? Olha, aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei sem palavras. Não esperava. Tá falando sério? Claro que eu tô. O que você acha? Fiquei até, sabe, tentando achar as palavras, né? Demorei pra falar alguma coisa. Mas casar assim do nada? Como do nada? Nós temos uma história bem antiga. Eu não quero mais perder meu tempo, viu? Queria ser feliz, do teu lado de preferência. Já pensou a gente com uma família, tendo filhos? Olha, se alguém me dissesse que em menos de um ano, depois que voltasse a Curitiba, eu estaria casado, jamais iria acreditar. Ainda menos com o Daniel, né? Que era ninguém menos do que o meu primeiro amor, o amor da adolescência. Aquele amor que a gente guarda com carinho, mas ao lado do qual é muito difícil, né? Que a gente se case e fique junto. Geralmente, a gente acaba ficando com outra pessoa, muito tempo depois. E o primeiro amor acaba ficando na memória, no passado. Pelo menos é assim que geralmente acontece. Só que no nosso caso aconteceu coisa bem diferente. Não é que a gente voltou, depois de tantos desencontros, se encontrou de volta, viu que se gostava ainda e acabamos juntos. Repito, se algum tempo atrás alguém me falasse que isso tudo ia acontecer, eu jamais acreditaria. Jamais imaginei que ia ficar de novo com ele, depois de tantos anos e tantos desencontros. Olha, chega a pensar que devia ser mesmo coisa do destino. Quem sabe nossos caminhos já estivessem traçados. Quem sabe
nosso futuro já estivesse escrito, bem aqui, na linha da vida, bem aqui, na palma da minha mão.